generoso comigo, e ela é a melhor. Toda vez que eu olho a minha esposa, ela está lendo, ela está estudando, ela está crescendo, e ela é, com toda certeza, uma das, se não a melhor psicóloga, melhor que eu já vi atuando nessa terra. E aí eu me inspirei nela e falei, eu estou gostando desse negócio. Aí fui lá e fiz também psicologia, e hoje também atuo na área da psicologia. Queridos, Deus me deu uma palavra, como eu disse, e vamos lá para ela. Abra, por favor, a sua Bíblia, palavra do Senhor, em Atos, no capítulo 16. Atos 16. 6 anos. 6 anos, que bênção. É uma criança ainda. Olha como vai crescer, né? Olha como vai crescer. 16 anos, tem muito para crescer ainda, e eu vou fazer parte disso. Olhei no pulso do pastor, do apóstolo, ou do pastor André, aí vi essa pulseira aqui, aí li, eu mais um, igual a multidão, falei assim, eu quero isso aí, dá essa pulseira aí. Aí ele me deu. Só que eu entendi que depois que eu coloquei essa pulseira no meu pulso, eu passei a ter uma responsabilidade, e é com a Igreja Reino. Então eu espero até o final desse culto cumprir o meu alvo. Eu quero cumprir hoje, e eu quero que você saia daqui pensando da mesma forma, como é que eu posso cumprir hoje o alvo? Eu mais um, como é que eu posso? E aí eu tenho falado muito sobre isso, sobre intencionalidade. Nós não podemos agir e fazer nada de forma circunstancial, mas nós precisamos acordar e agirmos de forma intencional em coisas que não podem ser procrastinadas, coisas que não podem ser negociadas. Cuidado com aquilo que vem roubar o seu tempo, sua atenção. Cuidado, porque às vezes nós deixamos de fazer aquilo que é necessário, nós deixamos de fazer aquilo que de verdade precisamos fazer para estarmos dando resposta a algumas urgências que aparecem, mas que nos tiram completamente do foco. Então eu estou comprometido com essa visão do reino de ganhar mais um discípulo. Quem mais está comprometido com isso aí? Deixa eu ver. Isso, acendeu a luz para ver. Epa, vamos crescer isso aí, hein? Vamos crescer isso aí em nome de Jesus. Atos, capítulo 16, verso 6, diz assim: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Aquiete o seu coração agora. Você pode até aumentar um pouquinho o som do seu teclado. Eu quero que você feche os seus olhos. E o que eu quero que você faça é que você diga: Senhor, o Senhor me trouxe aqui. Aleluia. E que bom estarmos aqui, Senhor. Que bom estarmos em Tua casa, em Tua presença.
E a nossa prioridade, Senhor, nesta noite, é aquietarmos o nosso coração, a nossa alma, abrirmos, ó Deus, o nosso coração, abrirmos bem os nossos ouvidos, para que possamos ouvir não um sermão, para que possamos ouvir não a voz humana, mas que nesta noite, através do vaso, do profeta, do pastor, o Senhor possa falar conosco. Deus, fale conosco nesta noite. O Senhor conhece o nosso coração. Você pode dizer isso para Ele: o Senhor me conhece, sabe como estou, sabe quem eu sou, sabe das minhas demandas, dos meus questionamentos, dos meus porquês. Senhor, eu vim em sua casa, e eu creio, Senhor Deus, que no ambiente da sua casa, o Senhor é aquele que pode trazer a revelação da sua palavra para a minha vida. E nesta noite, de forma específica, de forma especial, o Senhor pode falar comigo. E é o que eu anseio, é o que eu desejo, é o que eu espero, é o que eu busco, é o que eu quero. Então, Senhor, nesta noite, que nada me roube, que nada me distraia, que nada me tire do foco, que nenhum barulho, que nenhuma preocupação, Senhor, que nenhum pensamento, que nada me roube de Ti, da Sua palavra, desse tempo, Senhor Deus, onde eu estou parando para ouvir a Sua palavra. Fale conosco, fale comigo, Senhor, fale a Sua igreja, Espírito Santo de Deus, fale, não te cales, que nesta noite a Tua palavra encontre um lugar no nosso coração. Pai, nós nos submetemos a ela, Senhor, de uma forma específica. Traga a revelação da Sua palavra para a minha vida nesta noite, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Eu não sei qual é o seu relacionamento com a Bíblia, eu não sei qual é o seu relacionamento com a palavra. Você está sentindo a presença de Deus aqui? Que altar maravilhoso, que coisa boa é sentir a unção e a presença de Deus aqui, e há uma palavra queimando no meu coração. Eu não sei qual é o seu relacionamento com a palavra, e eu quero te afirmar que é através da palavra que você se conecta com o sagrado, com o eterno. É através da palavra que você para ouvir Deus. Eu sei que Deus usa profetas, eu sei que Deus usa os sermões, eu sei que Deus usa pessoas, mas Ele já deixou tudo aquilo que eu e você precisamos. Todo o alimento, toda a resposta, toda a direção já está aqui na palavra do Senhor. Eu quero te dar uma palavra nesta noite: ame a palavra, ame as Sagradas Escrituras, se envolva com ela, conheça a revelação de Deus através da palavra, conheça a Deus através da palavra, conheça você mesmo através da palavra, e conheça o plano e projeto de Deus para a sua vida através da palavra. Eu costumo dizer que quando nós nos reunimos em um grupo pequeno, em uma célula, em um ambiente menor, porque a igreja, ela não funciona quando nós nos reunimos aqui no domingo à noite. A igreja, ela funciona em casa, no nosso relacionamento familiar, na nossa intimidade com a palavra do Senhor. Mas a igreja, de forma muito especial, ela ganha um contorno de crescimento nos grupos pequenos, nas células, no discipulado. Porque no discipulado nós nos conectamos com Deus. Escute isso, pelo menos é o que eu entendo. Nos conectamos com Deus. Na célula, no discipulado, nós nos conectamos uns com os outros e somos suporte, edificamos a vida do outro. Na célula, no discipulado, nós nos conectamos com o nosso propósito. Então não é um lugar comum, não é um lugar qualquer, não é uma reunião numa casa, é um encontro de homens e mulheres de Deus
de forma intencional. Para quê? Para buscar uma maior conexão com Deus, para buscar uma maior conexão uns com os outros, e muito de Deus nós vamos receber através da conexão uns com os outros, e é ali também que nós vamos nos conectar com aquilo que Deus tem para a nossa vida. E não há um melhor lugar na terra, não há um melhor lugar no mundo, senão no centro da vontade de Deus. E aonde é o centro da vontade de Deus? Aonde eu entendo quem eu sou nele, qual é o propósito que ele tem para a minha vida, para o que eu estou fazendo aqui nessa terra. Porque senão eu posso ter dinheiro no bolso, eu posso estar no lugar mais bonito do mundo, como Angra dos Reis, nós somos de Cabo Frio. Eu posso estar em qualquer lugar, com qualquer pessoa, mas se eu não estou no centro da vontade de Deus, ainda há um vazio aqui no meu peito, ainda há um lugar para ser ocupado. E a Sara está me mandando mensagem, ver o que ela quer. Desculpa, gente, mas a gente está plantando uma igreja, e a minha filha está lá à frente da igreja, aí ela está me mandando mensagem aqui, eu estou falando para ela entrar em contato com a Sara. Mas nesse lugar, no centro da vontade de Deus, a vida ganha um contorno diferente. Sabe, acordar, viver, ganhar dinheiro, investir, todas as coisas ganham um novo contorno, uma nova dimensão. E deixa eu te dizer uma coisa, é bem mais fácil, é bem melhor quando você entende. Porque quando você não entende, você precisa de alguém para te guiar. Isso é possível durante um tempo. Para eu chegar aqui, o pastor teve que me mandar a localização. Para chegar na casa dele, eu tive que ele ir me guiando, ir me orientando. Mas quando nós aprendemos o lugar, escute isso, quando nós aprendemos o lugar, agora eu chego nesse lugar, e quando eu chego nesse lugar, queridos, as coisas elas fluem. Deixa eu te dizer uma coisa, uma vida bagunçada é uma vida fora da vontade de Deus, fora do centro da vontade de Deus. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, as coisas começam a fluir. E verdadeiramente nós não estamos mais sobrevivendo, nós não estamos vivendo mais num ciclo, hoje está bom, amanhã não está bom, e aí depois piora, vivendo as mesmas coisas. Viver as mesmas coisas é a garantia que nós vamos continuar tendo os mesmos resultados. Você quer salvar o seu casamento? Faça novas coisas. Você quer crescer na sua vida espiritual? Faça novas coisas. Faça um movimento novo. Faça um movimento novo, e você vai ver e vai ter experiências novas. Deus vai te levar a uma outra dimensão, uma outra dimensão, uma outra dimensão, uma outra dimensão. Estou profetizando já aqui. Você vai ser levado a novas experiências, você vai estar vivendo, queridos, em um cenário sobrenatural na sua vida. Sabe, quando eu leio a palavra, eu procuro entender o que ela quer revelar para a minha vida. Quando o Senhor me deu o texto, Atos no capítulo 16, a minha primeira pergunta é: o que o Senhor quer falar comigo? Qual é a revelação do Senhor para a minha vida? Então não é um sermão, mas você precisa começar a perguntar: Senhor, o que essa palavra tem a ver comigo hoje? O que essa palavra tem a ver com o aniversário da comunidade Reino, ou da igreja Reino, ou da Reino Church? Como que é melhor? Como que vocês gostam de ser chamados? O que isso tem a ver conosco? E se você fizer isso, a minha expectativa é que você não ouça apenas o que o pastor está querendo dizer, mas que você saia daqui com uma palavra que vai ressignificar a sua segunda-feira, a sua terça-feira, a sua quarta-feira, a sua quinta. Você vai chegar em casa, mas você não vai ser o mesmo homem, a mesma mulher. Você está entendendo isso? Você está disposto a isso? Você vai chegar em casa não mais carrancudo, não mais de cara fechada. Você não vai olhar para o seu filho com o mesmo olhar. Você não vai olhar para o seu casamento com o mesmo olhar. Você não vai olhar para as pessoas à sua volta, para o seu trabalho, que você reclama, que você murmura.
você vai olhar com outro olhar, e esse olhar, querido, com toda certeza, vai fazer com que você descanse, vai fazer com que você tenha um prazer na sua vida, e é isso que nós queremos em nome de Jesus. Esses versículos, eles nos colocam diante de dois cenários muito interessantes. Eu quero viajar com você nesses dois cenários. O primeiro cenário, querido, fala de homens de Deus, discípulos. Mas deixa eu te dizer uma coisa: discípulo com Dzão maiúsculo. Homens de Deus e mulheres de Deus de verdade. Uma palavra não para religiosos. Nesse primeiro cenário, eu estou vendo o contexto de homens que se entregaram a Deus, se entregaram a Jesus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, se entregaram a Jesus de verdade. E por que eu faço esse recorte? Por que eu tenho tanta certeza que esses homens eram homens de Deus de verdade, eram discípulos com D maiúsculo, eram de verdade líderes de excelência? Porque agora a vida desses homens está ressignificada. Você vai olhar quem era Saulo, você vai ver quem era este homem, esse personagem desse primeiro cenário. E quando você olhar um pouco para trás, para o passado dele, e você começar a ler agora sobre o texto, sobre o presente, sobre o que aconteceu, sobre o futuro dele, você vai ver um rompimento, você vai ver uma marca, você vai ver a quebra de um paradigma que ele vivia até então, e agora como é viver debaixo desse novo paradigma, desse novo ciclo de vida. E particularmente, eu creio que a nossa vida, ela é vivida a partir de alguns ciclos. Ele tem um ciclo onde ele mesmo, sendo uma pessoa extremamente religiosa, ele não tinha tido ainda um encontro com Deus, um encontro com o Senhor Jesus. Eu não vou me prender muito nessa história lá atrás, mas o fato é que ele era religioso, mas ele não estava no centro da vontade de Deus, ele não tinha uma experiência com Deus, ele não tinha sua vida transformada, até que ele de verdade cai do cavalo, literalmente tem um encontro real com o Senhor, passa por um processo de consolidação, passa por um processo de discipulado, ele se rende, por mais que ele fosse já um poliglota, por mais que ele tivesse, que ele fosse uma pessoa proeminente na sociedade, por mais que ele tinha um background muito legal, mas ele se rende a aprender, ele se põe a aprender. E deixa eu te dizer uma coisa: não há um discípulo verdadeiro que não seja disposto a crescer um pouco mais, que não há um discípulo verdadeiro que não seja disposto a sentar numa cadeira para poder aprender. Quando você aprende de verdade, quando você se coloca na posição de aluno, de discípulo, de aprendiz, e você começa a receber as revelações de Deus para a sua vida, e essas revelações não ficam apenas na esfera da sua mente, mas vai moldando agora a sua maneira de falar, a sua maneira de pensar, a sua maneira de ser, a sua maneira de viver. Então, queridos, você está na rota certa. E este primeiro cenário é o cenário de pessoas, de homens, de mulheres transformados por Deus, homens, discípulos do Senhor Jesus, que entenderam que ser um cristão é mais, olha para mim aqui, ser um cristão é mais do que frequentar, do que participar de uma igreja. Você já entendeu isso? Levante a sua mão e diga: sim, pastor, eu já entendi. Você já entendeu que ser um cristão autêntico é mais do que frequentar uma igreja? Esses homens, eles também entenderam
que uma vez que nós nos rendemos ao Senhor Jesus, nós precisamos entender que agora nós somos chamados a servir e a participar da missão de Deus aqui na terra. Eu não sei se você sabe disso, mas o nosso Deus é um Deus missionário. E o nosso Deus está em missão. Qual é a missão de Deus? Restaurar a humanidade caída. E a palavra do Senhor diz: meu Pai trabalha até agora. O Senhor continua trabalhando, Ele não cochila, Ele não dorme, Ele não sai de férias, Ele não se cansa, Ele não se fadiga. A missão de Deus na terra é resgatar a humanidade caída. E quando nós conhecemos a Deus, quando nós nos entregamos a Ele, nós passamos a entender que a nossa vida precisa agora estar a serviço de um propósito. Nós precisamos entender que nós estamos em missão com Ele. A missão não é da reino, a missão não é da igreja A, da denominação B. Deus é um Deus missionário e Ele nos dá o privilégio, Ele nos convida, Ele nos convoca a participar com Ele da missão. E eu quero afirmar que um homem de Deus, uma mulher de Deus, um discípulo com um D maiúsculo, está servindo ao propósito de Deus. O lugar não é de ser servido. O lugar não é apenas de sentar e usufruir, mas me perguntar: como é que eu posso servir? E se eu não tenho essa resposta, apóstolo, como é que eu posso servir? Pastora, como é que eu posso servir? Meu líder, como é que eu posso servir? Mas eu preciso ficar inquieto quando eu não estou em um ambiente de serviço. O serviço não é imposto, mas quem tem uma experiência com Deus deseja servir. Eu não sei se vocês vivem isso aqui, mas nós vivemos em um ambiente, quando nós fazemos encontro com Deus, quando nós fazemos o reencontro, quando nós fazemos o fruto fiel, as pessoas dizem: o pastor me coloca nessa escala, eu quero trabalhar, eu quero servir, e as pessoas brigam para poder servir no encontro, reencontro, no fruto fiel, porque as pessoas querem servir. E deixa eu te dizer uma coisa: você não pode ter maior alegria no seu coração do que participar da missão de Deus nessa terra. Queridos, não é emprego, não é quanto que eu vou ganhar, mas é quanto que eu estou queimando da minha vida. E talvez muitas pessoas passaram muitos anos da sua vida servindo ao diabo, servindo ao pecado, servindo à prostituição, vivendo uma vida desgraçada lá fora, sendo cavalo do diabo, em coisas completamente sem sentido, que só trouxeram prejuízos para você. Mas agora que você está no lugar certo, agora que você está posicionado, agora que o seu coração se abriu, você precisa entender que o Espírito Santo de Deus que está na minha vida é o mesmo Espírito de Deus que está na sua vida, e a mesma palavra que eu tenho queimando no meu coração e nas minhas mãos, essa palavra também está liberada sobre a sua vida, e você precisa queimar no seu coração dizendo: como é que eu posso servir ao reino, como é que eu posso estar em missão com Ele. Senhor, me usa, Senhor, me capacita, Senhor, eu quero ser um instrumento em suas mãos. E todas as vezes que eu subo no altar, e eu sou um instrumento de Deus, todas as vezes que eu compartilho o testemunho, meu testemunho com alguém, e alguém aceita Jesus como Senhor e Salvador, eu então digo para o meu Deus: Senhor, que bom que a minha vida aqui nessa terra está valendo a pena, está valendo a pena, eu não estou ocupando esse lugar inutilmente. E quando eu falo sobre isso, eu falo daquela figueira que vai lá o viticultor 3 anos procurar fruto e não encontra frutos, e a palavra é liberada: pode cortar, está ocupando a terra inutilmente. E ouvi uma voz dizendo: deixa ainda esse ano, eu vou cavar ao redor, eu vou colocar estrume. Às vezes o que falta na nossa vida é mais estrume, para sarar as nossas
raízes que foram fracas, são raízes religiosas, são raízes que nos levaram a entender que é apenas estar presente, e às vezes até reclamando, está demorando demais, está falando demais, está quente demais, e às vezes o nosso culto se torna numa reclamação, ao invés de estarmos nos colocando diante de Deus e dizendo: Senhor, desperta o que o Senhor tem para a minha vida, porque eu quero viver para um propósito, eu quero viver para um propósito. Esses homens de Deus entenderam que ser cristão era estar conectado com o serviço no corpo, serviço no reino de Deus. Eles também entenderam que Jesus se tornou o Senhor absoluto de suas vidas, e agora a última palavra é dele. Entenderam que agora Ele não é apenas o Deus que eu creio, mas Ele é o Senhor da minha vida, e a palavra Senhor quer dizer dono. Escute isso, a palavra Senhor quer dizer dono. Você tem um dono. Você tem um dono, você tem a marca dele na sua vida, você é propriedade exclusiva dele. É por isso que ele não permite que demônio nenhum toque na sua vida, é por isso que ele não permite que o diabo fique cirandando na sua vida. Ele te guarda, ele te protege, ele te dá livramento, ele cuida da sua vida, da sua saúde, ele cuida do seu casamento. Você está experimentando isso? Se você não está experimentando, é porque talvez você ainda não entendeu o significado da palavra Senhor. Talvez você tenha entendido o significado da palavra Deus, mas não entendeu o significado da palavra Senhor, e não entregou ainda o controle total da sua vida nas mãos dele. E se a sua vida está entregue totalmente nas mãos dele, confie, porque ele sabe o que faz. Eles entenderam que a última palavra é dele. Por isso que nós lemos no verso de número 6, eles tentando chegar em um lugar, tentando ir para um outro lugar, mas o Espírito Santo está dizendo não. E uma das coisas que Deus colocou no meu coração, escute isso, olha para mim, porque isso aqui é muito importante para você, é que nós precisamos entender que o não dado por Deus significa sim. Você precisa entender isso. Pode ser contraditório para você, mas o não dado por Deus significa sim. Sim para quê? Sim para um propósito, sim para o lugar onde você tem que estar, sim para aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Então, queridos, nós precisamos, como homens e mulheres maduros em Deus, permitirmos que o controle estando nas suas mãos, Ele feche algumas portas. E sabe qual é a minha oração? Não fique chateado comigo, não. Eu vou erguer as mãos aqui como um profeta, como um sacerdote, com a permissão do apóstolo aqui. Eu vou erguer as minhas mãos e vou passar a minha mão sobre todos vocês que estão aqui. Não adianta fazer assim com a cabeça. Eu quero erguer as minhas mãos e declarar que o Senhor vai dizer alguns nãos para você. O Senhor vai fechar algumas portas na sua vida. O Senhor vai impedir você de tomar algumas decisões, fazer algumas escolhas, ir para alguns lugares. Para quê? Para que você possa receber então o sim que é dele. O sim que é dele. Ele tem uma palavra, ele tem uma direção, ele tem uma geografia. Às vezes a geografia que você quer ir, é possível isso acontecer. Isso aconteceu com Ló. Ló olha e ele diz: para lá só tem pedra, só tem morro, só tem lugar difícil. Já teve Israel? Já? Não. Israel é cheio de morro, cheio de pedra, assim, não é o lugar mais bonito de se ver, não é. Ele olha e diz: ali não, o meu sim está para cá, ó. E olha para as Campinas Verdes,
e os olhos enganam. Os olhos enganam, mas Abraão, maduro, inteligente, ele está entendendo que a última palavra é melhor. Ele está entendendo que a direção de Deus é melhor para a sua vida. Então não fica preocupado de que ela vai tomar o melhor lugar que é dele. Ele não está preocupado se quem está na frente vai pegar o primeiro lugar, não, porque os últimos em Deus podem ser os primeiros. Escute isso: em Deus os últimos podem ser colocados em primeiro lugar. Então pode tomar a sua decisão. Abraão decide depois, e ele vai para um lugar, e não é mais a geografia, mas é quem está com você nessa geografia, e aonde ele está, a bênção de Deus está sobre ele. Quando estamos no centro da vontade de Deus, a bênção de Deus está sobre a nossa vida. Pode ser um deserto, pode ser um lugar cheio de pedras, pode ser um lugar cheio de dificuldades, pode ser um lugar escuro, um lugar vazio, um lugar complicado, mas se a bênção do Senhor, se o sim do Senhor está sobre a sua vida, pode ter certeza de uma coisa: vai dar certo, vai prosperar. A bênção do Senhor vai chegar na sua vida, porque é profético. A palavra do Senhor diz que as bênçãos, elas é que vão nos perseguir e vão nos alcançar. Eu não corro atrás das bênçãos, eu corro atrás do dono da bênção. E quando eu estou no centro da vontade de Deus, as bênçãos me perseguem, elas me alcançam em nome do Senhor Jesus. E as pessoas vão me perguntar: como é que você conseguiu isso? E você vai dizer: foi Deus que me deu, foi Ele que fez, foi Ele que abriu a porta, é Ele quem tem agido. Eu estou declarando e profetizando sobre a sua vida e sobre esse lugar em nome do Senhor Jesus. É Ele que dá, é Ele que faz, a bênção vem dEle. Eu só tenho que ter o meu coração nele, e o mais Ele vai fazer em nome do Senhor Jesus. O Senhor está dizendo: não, eles não conseguem ir para esses lugares. Esses homens também entenderam, estou no primeiro cenário ainda, que o tempo, dentro do templo, olha que interessante isso, não é o nosso lugar de missão. Dentro do templo é o nosso lugar de preparo. O nosso lugar de missão é do lado de fora. Quem joga bola aqui? Agora estou falando com os homens. Quem joga bola aqui? Modéstia à parte, eu já joguei muito bem. Agora estou mais para ficar ali na meiuca, né? Só repartindo e não corro tanto assim. Mas quem joga futebol vai entender o que eu vou dizer agora. Sabe aqueles 30 minutos de intervalo entre o primeiro tempo e o segundo tempo? Sabe aqueles 30 minutos de intervalo entre o primeiro tempo e o segundo tempo? Sabe? É o tempo que nós passamos no templo. Aqui é o momento do intervalo, do descanso, de recuperar força, de tomar não sei nem se pode, mas tomar um energético, de fazer um aquecimento, de mexer nas pernas, de se preparar para a missão que se dá no campo, do lado de fora. Então esse culto de celebração não é o jogo. Esse culto de celebração é o nosso tempo de 30 minutos de descanso. Então relaxa. Então aqui abre o seu ouvido, se prepare, deixa Deus falar com você, porque Ele está te preparando para a missão. A missão começa quando você sai daqui. A missão está dentro da sua casa, a missão está na sua rua, a missão está na sua escola, está na sua faculdade. É lá que está a missão, é lá que você vai cumprir o propósito de trazer mais uma pessoa. Isso é ridículo, mas é assim que Deus trabalha, mostrando para você que mesmo no ridículo de você ter que trazer apenas uma pessoa, Ele está te encorajando e mostrando você que você é capaz de fluir no reino dEle. Eles entenderam que a missão estava do lado de fora, eles estavam na igreja,
pertenciam a uma comunidade de fé. Aí o Espírito Santo vem e diz o seguinte: me separa agora para a obra, me separa agora esses homens. Eles tiveram a primeira viagem missionária. Esse texto que nós estamos lendo é a segunda viagem missionária que eles já estão fazendo, e aonde eles vão, eles estão plantando igrejas, em todas as cidades eles estão testemunhando, eles estão indo para o lugar do jogo, eles estão indo para o campo, eles estão indo para a frente da peleja, para a frente da batalha. Igreja, em nome do Senhor Jesus, vocês não podem passar a sua vida inteira no lugar de descanso. A nossa vida cristã não pode ser resumida aos 30 minutos do intervalo. Nós precisamos vestir a camisa, nós precisamos nos revestir da autoridade, nos revestir de poder, colocar a nossa vida nas mãos do Senhor e sairmos para o campo e permitirmos que o Senhor, através da nossa vida, possa fazer gols, que através da nossa vida o Senhor possa conquistar a cidade de Angra dos Reis, conquistar o bairro, conquistar a sua rua, a sua família. Deixa eu profetizar em nome do Senhor Jesus. Imagine você, sonhe comigo, você trazendo todos os seus colegas do trabalho. Pastor, eu ganhei todos os meus colegas de trabalho, eles agora confessam o Deus que eu confesso. Pastor, eu estou trazendo aqui todos os meus colegas da minha classe lá na faculdade. O que você fez? Eu me coloquei em chamas, eu permiti que Deus usasse a minha vida, o meu testemunho é que está ministrando sobre a vida das pessoas, e agora eu tenho uma geração que vem atrás de mim, há uma geração que o Senhor me deu nessa terra como filhos espirituais. Há uma geração que eu vou apresentar diante do meu Deus, porque eu não fiquei nos 30 minutos de intervalo, porque de forma intencional eu busquei me preparar. Eu não sei falar, eu aprendo. Eu não sei testemunhar, eu aprendo. Eu busco, porque eu entendo que eu preciso me conectar com Deus, eu preciso me conectar com pessoas, e eu preciso viver um propósito. Se você sair daqui nesta noite entendendo que você precisa estar conectado com Deus, conectado com pessoas através do discipulado, e conectado com um propósito, então você entendeu a mensagem, então valeu a pena. Esses homens também entenderam que o primeiro e principal papel de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de um líder, é estar disponível. Deus não vai arrombar, não vai pressionar, não vai jogar você no leito, mas pacientemente Ele está esperando você recalcular a rota e voltar ao primeiro amor. Pacientemente Ele está te dando uma nova chance para você recalcular a rota. Quando o Senhor disse não para as cidades onde eles tinham programado estar, eles não desistiram, mas eles vão orar e vão buscar. E quando eles vão orar, e aí isso aqui eu quero que você entenda, isso aqui eu quero que você pegue para a sua vida em nome do Senhor Jesus. Quando eles começam a orar porque a porta está fechada, quando eles começam a orar porque o Espírito Santo está impedindo, está dizendo não, sabe o que acontece? O Senhor dá a esses homens, a Paulo, Ele dá uma visão. E quando o Senhor estava ministrando ao meu coração, o Senhor começou a dizer que uma igreja saudável, madura, que está completando 6 anos, esta igreja, ela recebeu uma visão de Deus através do apóstolo. E quando esta igreja se conectar com essa visão, não é com uma outra visão. Ah, que bom se a nossa igreja fosse igual àquela. Ah, puxa vida, a nossa igreja poderia fazer aqui uma programação igual a que foi feita lá.
a gente poderia inventar alguma coisa parecida com o que eu vi lá nos Estados Unidos, lá não sei aonde. Não, a visão, ela é clara, a visão, ela é específica, a visão, ela é mensurável, a visão, ela é dada por Deus. E quando nós temos uma visão, eu quero ler isso com você, por favor. No último versículo, nós lemos até o verso 10, talvez você queira que eu acabe já, mas eu ainda não estou acabando, mas só quero fazer menção do que está no verso de número 10, por favor. Olha só o que está no verso 10, põe aqui para mim, se for possível, porque diz que depois que eles recebem de Deus uma visão, depois que eles recebem de Deus uma visão, Paulo recebe de Deus uma visão. Diz o texto que imediatamente, após ter recebido a visão, preparamos-nos para partir rumo à Macedônia. Agora eles não têm mais dúvida, agora não tem mais impedimento, porque agora diz a palavra que eles concluíram, e quando a gente conclui alguma coisa, é porque a gente está no final da sentença. Então agora não tem mais questionamento, agora tem clareza qual é a visão. Recebemos a visão, entendemos a visão, e depois que eles recebem a visão, eles se preparam e imediatamente, como diz o texto, eles partem rumo à Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para pregar o evangelho aos macedônios. Eles têm agora uma visão. Então, queridos, em nome do Senhor Jesus, se você ainda não tem clareza acerca de qual é a visão da comunidade Reino, da Reino Church, ou da Igreja Reino, que ao final eu escolho qual que eu vou usar. Se você não tem clareza, por favor, vai buscar com seu líder, vai buscar com o apóstolo, vai buscar com quem entende, mas tenha clareza da visão, porque quem não tem clareza da visão, qualquer palavra, qualquer vento, qualquer oportunidade, e vão surgir oportunidades para nos tirar do centro da vontade de Deus, para nos levar para lá e para cá, para que você não adquira raízes, para que você não tenha profundidade, mas para que você esteja ali, aqui, hoje e amanhã. Mas quando você tem clareza da visão, então você para de ficar procurando. Agora você conclui, agora eu entendo, agora eu tenho clareza, agora eu sei qual é o meu lugar no reino, agora eu sei qual é o meu lugar no corpo, agora eu sei qual é o meu papel, eu sei para o que Deus me chamou para ser, para fazer, qual é a minha geografia, qual é o lugar onde o Senhor vai me usar. E aí nesse lugar, queridos, eu não vou fazer mais uma barraquinha para passar um fim de semana, mas eu vou construir a minha casa, a minha família, os meus filhos, e eu vou construir um legado. As pessoas que me conhecem, elas vão verdadeiramente acompanhar o meu progresso, meu crescimento, vão acompanhar aquilo que eu estou vivendo em Deus. Você está entendendo isso? Há um lugar onde nós devemos estar, há um lugar onde o Espírito já está preparando, e é nesse lugar onde o Senhor quer nos usar, onde nós devemos estar. Queridos, eu quero concluir a minha palavra falando do segundo cenário. Eu falei de dois cenários. O primeiro cenário é quando esses homens de Deus têm uma experiência com Deus e a mente começa a se abrir, eles começam a ter um novo entendimento sobre o que é viver nessa terra. Mas o Senhor aponta para o segundo cenário, quando na visão há a palavra de um varão macedônio se colocando de pé e dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Esse varão macedônio é simbólico, não é uma pessoa em si, mas é simbólico. O Espírito Santo de Deus, ele tinha um projeto, ele tinha um plano para Macedônia. E eu preciso que você entenda isso.
O Espírito Santo de Deus impede que eles estejam chegando, indo para outros lugares, porque onde o Espírito de Deus já estava trabalhando, isso se chama graça preveniente. O Espírito Santo de Deus já estava trabalhando lá na Macedônia. E se você continuar lendo o texto, você vai ver Lídia, que reunia umas mulheres em um lugar para orar, mas ela ainda não era uma convertida, ela ainda não era uma batizada, ela ainda não fazia parte do corpo. Acontece que o Espírito Santo de Deus, Ele quer que a igreja dele não apenas esteja presente numa cidade, e isso é profético, eu quero liberar isso para esta igreja em nome do Senhor Jesus. Deus, Ele não quer que a igreja apenas esteja presente em uma cidade, Ele quer que essa igreja conquiste essa cidade em nome do Senhor Jesus. Há muitas pessoas ainda nessa cidade precisando ouvir daquilo que você está ouvindo, receber daquilo que você está recebendo, viver aquilo que você está vivendo. Existem ainda muitas pessoas que o Senhor, Ele quer salvar, Ele quer libertar, Ele quer transformar, porque o Senhor quer fazer desse lugar um lugar profético, onde pessoas virão de todos os lugares para saber o que Ele está fazendo aqui. E em nome do Senhor Jesus, se em 6 anos o Senhor já tem feito aqui o que Ele já fez, eu fico imaginando daqui a mais 6 anos, daqui a mais 12 anos, daqui a mais 20 anos, o que Deus estará fazendo nesse lugar. Faltará espaço, se a igreja estiver na mesma visão, se a igreja estiver disponível para ouvir a voz do Espírito, porque ao longo da caminhada da igreja, o Senhor vai dizer alguns nãos, ao longo da caminhada da igreja, o Senhor vai fechar algumas portas, mas não é porque Ele não quer que esta igreja cresça, mas Ele não quer que a igreja perca a visão dEle, Ele não quer que a igreja se distraia com outras coisas, porque Ele tem um projeto claro, específico, Ele tem uma revelação para este lugar, Ele tem uma visão, e você faz parte dessa visão em nome do Senhor Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa: não dê descanso ao seu líder, não dê descanso ao seu pastor. Pergunte: pastor, me fale, pastor, compartilha, eu quero entender, eu quero saber, porque eu quero fazer parte da visão, daquilo que o Senhor está preparando para essa cidade. Posso ouvir um amém? Passa a Macedônia e ajuda-nos. Há uma geografia a ser alcançada. Há uma geografia a ser alcançada. Agora é muito interessante, porque agora é sério, até que horas? A pastora disse, mas eu vou terminar. É muito interessante, preste atenção nisso, porque isso não está na Bíblia. A distância da onde eles estavam, eles partiram de Troade. A distância da onde eles estavam e para onde o Espírito Santo os levou, Filipos, era de 250 quilômetros em linha reta. 250 quilômetros em linha reta. Eu tenho que ler isso para vocês. No entanto, a viagem, na realidade, era mais longa, porque incluía uma travessia marítima e também um deslocamento terrestre. Então eles tinham que ir de uma parte de barco, de navio, e uma outra parte eles tinham que ir a pé, 250 quilômetros. Não era perto, escute, não era fácil. Testemunhar nessa geografia não era fácil. E você vai entender porque eu estou falando sobre isso. Porque às vezes a nossa expectativa é termos
facilidades. Mas nem sempre o Senhor nos coloca diante de desafios que são fáceis. Eles tinham que atravessar de barco, fazer uma parte daquela travessia para chegar até Filipos. Eles tinham que fazer a pé, andando. E quando eles chegaram lá, encontraram Lídia, foi um lugar de oração, foi bênção. Mas também, quando eles chegaram nessa província romana, esse lugar aonde eles foram, era a principal vila, principal local daquela região romana. E quando eles chegaram lá, tinha uma mulher adivinhadora, que o espírito que agia nessa mulher dava lucro para a cidade. Então, escute isso, que isso é importante. Não era fácil pregar nesse lugar. Por quê? Porque havia um principado nessa cidade que dominava, que trazia engano. Essa cidade era próspera por causa de um espírito maligno. Essa capital, esse lugar era importante, e as pessoas afluíam, as pessoas iam para ali, e tinha essa mulher adivinhadora. E você vai ver a peleja, a batalha no qual eles se colocaram, quando eles repreendem o demônio dessa mulher, e eles são presos por causa disso, e eles são acorrentados, perna, mão, são acorrentados em um tronco, tem guarda cercando eles. Eles fizeram algo terrível naquela cidade. Do dia para a noite, eles se tornaram persona não grata. O que eu quero dizer é que era bem melhor eles irem para o lugar onde eles estavam planejando ir. Era muito melhor estar no lugar da facilidade. Mas quando eles vão para o centro da vontade de Deus, eles têm adversidade. Mas é justamente no meio da adversidade que está o lugar da grande bênção, da grande vitória e da grande manifestação do poder de Deus. E eu tenho uma palavra nesse sentido para a sua vida. Porque talvez você chegou até aqui e o que você está enfrentando é um lugar de dor, é um lugar de luta, é um lugar de adversidade. Talvez você esteja passando por um momento difícil na sua vida. Eu tenho uma palavra para você: é nesse lugar que você vai ver a manifestação do poder de Deus, é nesse lugar que milagres vão acontecer, é nesse lugar que as portas vão se abrir, é nesse lugar que o Senhor vai mostrar o cuidado dele na sua vida. Porque foi quando eles foram presos, quando eles foram limitados de estarem no lugar de oração, de estarem estar em praça pública, que o Senhor faz uma grande revolução. Porque eles estão meia-noite, Paulo e Silas estão na prisão, e à meia-noite eles estão fazendo um culto de oração, eles estão cantando, eles estão adorando. É no meio da prisão que é o lugar de você manifestar a sua fé. O seu testemunho cristão é dado no momento onde a sua fé é provada. Só os mais antigos vão lembrar desta canção. Eu acredito que nem o tecladista vai lembrar. Cada vez que a minha fé... Tem gente velha de igreja aqui. Tu me dá